Fala galera coral, é tempo de Santa Cruz na área e hoje tem polêmica. Perdoe meus seguidores. Nessa polêmica, ambos os lados têm razão. Eu vou explicar o porquê. Mas antes, eu queria pedir a você encarecidamente que você se inscreva no canal, que você indique o canal para pessoas próximas a você, porque nós estamos aqui fazendo análises diárias, né, sobre notícias e a conjuntura a qual está inserido o Santa Cruz Futebol Clube. E se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, deixa o joinha, não custa nada, né? Naquele dedinho assim que tem o polegar embaixo, você curte. Comenta, os comentários são muito importantes, a gente lê todos na medida do possível e responde a todos na medida do possível, né? Comentários muito abalizados, inclusive. Se inscreve, curte, comenta, compartilha nos grupos a qual você faz parte, seja do trabalho, seja da faculdade, seja da escola, seja da família. O torcedor do Santa Cruz precisa discutir o Santa Cruz em alto nível e aqui no canal É Tempo de Santa Cruz você tem essa oportunidade de discutir o Santa Cruz, não por brincadeira, não com galhofa, isso tem sua importância, mas discutir o Santa Cruz em alto nível. Foi a ausência da discussão do Santa em alto nível que chegamos aonde chegamos. Bom, torcedor, qual é a polêmica que eu tinha me referido no início do vídeo? É a questão do público zero. O Santa Cruz provavelmente terá, nesse final de semana, o menor público dele na Série D do Campeonato Brasileiro. Embalados por uma queda técnica, embalados por uma campanha feita de público zero, e eu vou falar sobre essa campanha, e embalados por um clima instável no Recife. São muitas chuvas, né? Frio, e às vezes é bem melhor você estar no conforto da sua casa do que você ir ao estádio. Bom, torcedor, eu disse que teríamos uma polêmica, e essa polêmica, ambos os lados têm argumentos favoráveis e quase que irrefutáveis. É justamente isso, sobre o público zero. Há uma parte da torcida que crê que, devido ao efeito soma que ela vem acumulando, o torcedor do Santa Cruz, ele é uma esponja no sentido de absorver fracassos, não é? E mais fracassos. O Santa Cruz tem uma frase do colega Maurício do podcast BBB 285 que ele diz o seguinte: o Santa Cruz nunca decepciona por sempre decepcionar. Ou seja, o torcedor do Santa Cruz, a decepção faz tão parte do cotidiano do tricolor que ele perdeu a capacidade de se indignar. Mas esse efeito soma, que vem há mais ou menos 45 anos, 4 décadas e meia, ele chega ao seu ápice quando se tem uma proposta de SAF e, enfim, uma luz no fim do túnel para o tricolor, que é a formação de uma concepção de gestão que o Santa Cruz nunca teve, e você vê esse processo de SAF sendo sabotado dentro do próprio clube. Não é? Então isso deixa o torcedor indignado ao ponto da principal organizada do Santa Cruz fazer uma campanha de público zero. Eu entendo essas razões. O torcedor que defende essa tese e que vai aderir ao público zero, ele não está errado. Todo torcedor é um consumidor, e o consumidor, ele tem direito de se manifestar sobre aquilo que ele consome. No caso Santa, a forma de manifestação dele é não ir ao estádio, porque o público zero, na visão dele, mostrará a insatisfação da torcida mediante a um impasse ou travamento do processo de aprovação da SAF, do rito de aprovação da SAF. Então eu entendo essas pessoas e não as condeno. Eu seria leviano de chegar aqui e dizer que esse pessoal está errado, e que o torcedor de verdade é o que vai a campo. Não existe um aparelho chamado tricolômetro para medir tricoloridade de torcedor. Não.
eles estão na razão deles, né? Desde que o protesto seja feito de maneira pacífica, sem ações violentas, né, sem atitudes violentas, eu acho válido. Mas existem um grupo de torcedores que entendem que nessa reta final, mediante toda essa conjuntura que eu falei lá atrás, que é da técnica, a instabilidade política dentro do clube, nós vamos ter agora uma tabela, em tese, bem mais tranquila, que dá a oportunidade do Santa Cruz vencer os próximos 3 jogos, ratificar sua condição de líder no grupo e brigar pelas primeiras posições geral na competição, o que é bom, porque a gente vai decidir em casa, não é? Em tese, é bom, a gente vai decidir os jogos no Arruda. Então tem torcedores que entendem que essa é a hora de apoiar para fazer com que esse time tenha o seu futebol resgatado, que alguns atletas que já renderam e mostraram qualidade voltem a um clima de motivação e criar uma atmosfera de simbiose entre torcida e time para partir para o mata-mata numa solidez, com força, né, com confiança. Embora todo o meu chateamento, e quem me acompanha sabe o quão eu venho discutindo as entranhas do Santa Cruz e o quão as entranhas do Santa Cruz me deixa extremamente chateado. Mas eu entendo que essa é a hora que a maior demonstração de força e de protesto que a torcida deveria fazer era ir ao estádio e apoiar o time, para que a gente consiga se desvencilhar dessa tendência de queda e termine a primeira fase num processo de ascensão, chegando no mata-mata com uma confiança maior. E a gente sabe que futebol não é só dentro de campo, existe o mental, existe o efeito psicológico de uma partida. Então eu sou partidário de que ir ao estádio agora ajuda mais. Porém, eu volto a dizer, eu não tenho como condenar quem adotou o público zero, ou quem vai adotar o público zero, quem não vai ao estádio em forma de protesto. Eles têm suas razões, sim. O Santa, mais do que ninguém, deu razões para que isso ocorresse. Talvez a gente possa questionar o momento em que isso está acontecendo. Eu enxergo que das várias séries D que o Santa Cruz jogou, talvez essa é a que melhor se apresenta para o Santa conseguir seu acesso. Pois nós temos um time que não sobra, mas é um time que tecnicamente está muito à frente de outros times que nós vamos competir. Logo, a probabilidade de ascensão é maior. Por que a probabilidade é maior e não tem uma certeza? Porque futebol não tem certeza, principalmente num campeonato como a Série D, que é composto por mata-mata. Então, por isso que eu disse, torcedor, que hoje é polêmico. Porém, o que é que vai mover o Santa Cruz nesse final de primeira fase? É a liderança, não só do grupo, mas a final. A liderança final pode não ser atingida, mas ela deve ser a referência para ser o combustível desse time que está em baixa, conseguir suas vitórias e chegar na fase de classificação com a melhor performance, deixando os jogadores e os torcedores mais confiantes, consequentemente criando uma atmosfera mais forte dentro das repúblicas independentes do Arruda. Esse clima, essa simbiose entre torcida e time, quando ela se consolida, o time fica mais forte do que o de fato ele é. E no Santa Cruz, como é um time de massa, quando essa liga entre arquibancada e elenco, ela se consolida, nós nos tornamos praticamente imbatíveis. Reconheço que ambos os torcedores têm as suas razões, mas, como não fica em cima do muro, eu quero acreditar que apoiar o time nessa hora é mais importante do que essas questões políticas.
Porque na minha visão, inclusive, a SAF entrou no processo que é irreversível. É tempo de Santa Cruz.